Quando a gente fala de cultura, né, tem a cultura saudável e cultura tóxica. O que é uma cultura saudável? É a cultura que os hábitos coletivos, eles têm a ver com o tipo do negócio. E o que é uma cultura tóxica? É aquela cultura que faz com que o potencial das pessoas não venha para fora, elas não se sentem bem e elas não conseguem corresponder àquilo que é esperado do ponto de vista de resultado e de comportamento organizacional. Em outras palavras, quando a gente fala de cultura tóxica, é isso. Agora, vamos pensar o seguinte: vamos entender o que é uma cultura saudável, ok? Quando a gente fala de saudável, a gente fala de saúde. Saúde tem a ver com o quê? Ambiente, bem-estar, relacionamento, proposta, entrega, saúde financeira, saúde, vamos dizer, energética, vibracional. Olha quantos elementos nós temos de saúde no ponto de vista de cultura. Tem uma loja que ela chegou num determinado país que ela media o campo vibracional. Tem uma escala muito interessante, uma escala de Hawkins, que ela mede o nível vibracional pela quantidade de hertz, onde as pessoas veem se elas estão com medo, se elas estão felizes, se elas estão num estado de completude, vai subindo a vibração e automaticamente isso mexe com o ambiente. Então, eles estavam medindo essa questão toda e eles viam que quanto mais elevava a escala de Hawkins, mais vendia. Aí uma vez eles foram medir, estava muito baixo, chegou na loja para ver o que estava acontecendo. Uma vendedora tinha brigado com um namorado, foi chateada para a loja. Quando ela foi chateada para a loja, a energia da loja toda foi para baixo. O que mostra isso? Que a vibração influencia no ambiente. Então, quando a gente fala de cultura, a gente fala de pessoas. Então, tudo que envolve pessoas vai trazer esse aspecto de saúde ou não. Então, como é que você lida, por exemplo, com as questões relacionais? Como que a empresa lida com isso? Como é que a empresa acolhe as pessoas? Os momentos bons e ruins, sabe? Porque essas pessoas, elas não são estáveis. Então você tem que prever, para buscar uma cultura saudável, a instabilidade das pessoas, do ponto de vista mental, emocional, relacional, vibracional. Ninguém acorda sempre do mesmo jeito. As pessoas têm oscilações, uns mais, outros menos. Agora você imagina uma empresa com 500, 600, 1.000 funcionários. Como é que você regula isso tudo? Então, esta forma de regular, você cria ambientes saudáveis para que as pessoas trabalhem. Então, quando a gente fala de ambiente saudável, é isso. Mas aí tem um outro fator muito importante a considerar, quando a gente fala de cultura saudável. Você tem que ver se a cultura ela é apropriada ao tipo de trabalho que está sendo feito. Por exemplo, se você tem uma indústria e as pessoas estão trabalhando com maquinário, né, e elas têm que ter disciplina, têm que ter precisão, até por questões de segurança, inevitavelmente você tem que ter uma cultura voltada para a disciplina. Você tem que ter uma cultura voltada para a segurança, porque esses problemas são sérios, que envolvem saúde, envolve preservação física, envolve exaustão. Então você tem que ter uma cultura voltada para quê? Para uma regra, por exemplo. Quando você tem um ambiente que é muito relacional, pega, por exemplo, uma área, uma empresa, por exemplo, que presta serviços de assessoria de marketing, de relacionamento, de produção, de promoção de produtos, de entrada e saída, de sell-in, sell-out, de produtos e tudo mais. É uma empresa muito relacional. Que tipo de cultura que a gente tem que ter ali? Uma cultura voltada para quê? Para relacionamento. E para relacionamento as pessoas têm que estar bem com elas. Então tem que ter um ambiente de motivação, tem que ter um ambiente alto astral. É diferente. Aí você pega, por exemplo, uma área jurídica, ok? Um escritório de advocacia, que você vai fazer o quê ali? Ah, nós vamos trazer agora alegria, inovação e agilismo. Vai ser um desastre, porque as pessoas têm que ler um contrato, e aí você traz a cultura de agilismo, a cultura de inovação, sendo que o centro da cultura é o quê? É o centramento, a calma, a leitura, o detalhismo, a precisão. Este ambiente é crucial para que a pessoa possa produzir. Então, a gente pode ver que a cultura saudável, ela parte de um pressuposto fundamental. Cada ambiente, ele requer um tipo de hábito específico, coletivamente falando. Isso é que as empresas precisam aprender sobre cultura. Não é uma cultura que serve para todos. Já quando a gente fala de toxicidade, aí já tem outros elementos.
Quando a gente fala de cultura tóxica, é uma cultura que faz mal ao ser humano, faz mal às relações, impacta o ambiente e impacta resultados. Quando a gente fala de faz mal, é tudo aquilo que tira o seu potencial, tudo aquilo que tira a sua vontade. São dois elementos muito importantes do lado tóxico. Quando a gente tem um ambiente tóxico, a nossa vontade vai embora. Eu não tenho vontade de fazer. Eu não tenho vontade de ir trabalhar. Eu não tenho vontade de conviver com determinadas pessoas. Porque elas não me fazem bem. É como se fosse um dreno energético meu. E o outro lado é quando eu não consigo expressar o meu potencial. A cultura tóxica, por exemplo, quando você cria um mundo de regras que impede a pessoa de poder fazer o melhor dela. Ela quer criar, ela quer fazer. Isso tem a ver com o trabalho dela, só que tudo é regrado. O superior dela não deixa fazer nada. Há um microgerenciamento que ela se sente enquadrada. E aí traz o que a gente chama de toxicidade no campo cultural. E aí tem um outro fator muito importante sobre cultura tóxica. Quando nós exageramos na virtude. O excesso da virtude traz a desvirtude. Então, quando você pega, por exemplo, uma pessoa disciplinada, que ela exagera na disciplina, ela se torna rígida. Uma pessoa que tem uma virtude de alta capacidade analítica e exagera nessa alta capacidade analítica, ela pode se tornar uma pessoa severamente crítica. E a criticidade pode atrapalhar relações e a maneira dela ver o mundo. Então veja que esses são os elementos de uma cultura tóxica e de uma cultura saudável que a gente tem que considerar nos dias de hoje.